Olá, amigos! Bem-vindos ao estudo de hoje do livro Religião dos Espíritos. Hoje nós vamos ler e refletir um pouco a respeito do capítulo 2, intitulado Aborto Delituoso, onde Emmanuel nos fala sobre a questão 358 do Livro dos Espíritos, que menciona a respeito do aborto provocado. Não aquele espontâneo da natureza, mas aquele em que a mãe faz a retirada do feto, do bebê, propositadamente de dentro do seu ventre. E aí nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa atitude, o que isso representa, quais são as consequências dessa ação tão dura, tão drástica, e com consequências tanto para aquele espírito reencarnante quanto para os adultos responsáveis pela interrupção do seu retorno à vida carnal. A questão 358, Kardec pergunta se o aborto provocado é um crime qualquer que seja a época da concepção. E os espíritos respondem que há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Sempre que nós agimos em ação contrária a uma lei natural, que é a lei de Deus, a gente está incorrendo em um crime, a gente está lesando as leis naturais. E isso fica lá gravado na nossa consciência. Nós mesmos não esquecemos o que nós fazemos. Mesmo que no momento em que a gente haja em ação contrária a uma lei natural, nós não tenhamos essa consciência de que estamos cometendo um delito, de que estamos agindo na direção errada, mas a ação fica lá, gravadinha na nossa consciência, que, segundo os espíritos, é onde está gravada a lei moral. Eles seguem respondendo que a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser instrumento. Ou seja, aqueles que consentem no aborto delituoso e também aqueles que o ajudam a ser praticado, sejam médicos, sejam pessoas em clínicas, seja o pai da criança que muitas vezes dá algum remédio para que a gestante perca aquele bebê, enfim, todos aqueles envolvidos nesse ato de retirada dessa vida são responsáveis por essa atitude contrária à lei. E terão, no decorrer da sua jornada, que fazer esse acerto com a própria consciência, né? Ajustando aquilo que desequilibrar. Há em muitos países, no Brasil também, algumas discussões sobre até quando se pode praticar o aborto. A pergunta é: quando é que começa a ter vida? Quando é que aquele organismo que está ali se desenvolvendo no útero materno pode ser considerado uma pessoa, uma vida, um ser humano? O que é até estranho a gente, ainda nos dias de hoje, se fazer esse tipo de pergunta. Mas, à luz da doutrina espírita, qual é a resposta para essa pergunta? Os estudos nos explicam que, desde a concepção, desde o momento ali, dentro do corpo materno, em que existe a concepção, já há um espírito ligado àquele material. Mesmo antes da concepção,
Os espíritos reencarnantes já costumam estar junto daquela família, daquele lar onde eles vão regressar à Terra. É muito comum, por exemplo, famílias pouco antes, às vezes meses antes de engravidarem, do casal engravidar, começarem a sonhar com uma criança, né? Ou um menino, uma menina, ter aquela sensação, seja por sonho, seja por intuição, aqueles mais sensíveis, de que tem uma criança vindo por aí. Essa é a presença do espírito que vai reencarnar, já se afinando com esses pais, com essa família, esse conjunto familiar em que ela vai regressar. Então, não tem essa coisa de dizer que até 3 meses, até semana tal, não é vida. Sim, é vida desde o primeiro instante. Não há nenhum segundo em que não seja vida. Então, não há nenhum momento em que se possa fazer um aborto sem estar se retirando uma vida. O planejamento reencarnatório, a vinda de um espírito aqui para a Terra, ele traz todo um conjunto de planejamentos, toda uma série de trabalhos, seja do próprio reencarnante, de aceitar essa nova tarefa aqui, de enfrentar todos os medos que ele possui pelas tarefas que vem desempenhar, pelos resgates que vem fazer, pelas provas que vai passar e que sabe que tem a chance de errar, porque estamos todos ainda em estágio de imperfeição e, portanto, suscetíveis a falhas, suscetíveis a quedas. Então esse espírito, ele já vem todo cheio de dificuldades nesse processo, muitas vezes de medo, de insegurança. E aqueles que deveriam acolhê-lo, principalmente a mãe que permite o início da vida dele nos 9 meses em que vai nutrindo em seu ventre, essa que deveria acolhê-lo, que deveria ajudá-lo, e ficam ali em entrelace, não só físico, através de cordão umbilical, mas também emocional, psíquico, eles estão ali entrelaçados fortemente até o momento do parto. Essa que deveria acolhê-lo, quando pensa no aborto, retira desse irmãozinho que estaria vindo a chance bendita. A vida é o maior presente, é a maior dádiva. Não nos cabe retirar uma vida, não nos cabe impedir um espírito que já está no processo reencarnante de completar o seu processo de chegada a esse mundo. Pode-se e deve-se fazer os planejamentos familiares, deve-se, pelos inúmeros métodos existentes hoje em dia, evitar uma gravidez se esse não é o desejo daquela mulher, daquele casal, ou mesmo daquela mulher que não tem um companheiro. Se ela não deseja ter filhos, ou se já teve um filho, 2, a quantidade que ela acha ideal, não quer ter mais, evite a uma nova gravidez. Isso, óbvio, é permitido, é lícito, é justo. Agora, acontecida a gestação, acontecida a gravidez, essa mãe que retira esse filho incorre sim em um crime, né, junto à lei de Deus. E há nesse processo um caminho doloroso de resgate a ser feito, porque esse espírito que estava ali programado para vir, ele teve esse planejamento encarnatório que contou com o auxílio, com a supervisão de inúmeros espíritos. Nós não reencarnamos sozinhos, nós não chegamos a esse mundo
por nós mesmos. Nós viemos sempre com o auxílio da providência divina, alguns assistidos um pouco mais de perto, por amigos, por benfeitores, outros de uma forma às vezes até compulsória, mas sempre, sempre com o auxílio dos espíritos superiores. Sempre recebemos a permissão divina para chegarmos nesse mundo. Um filho é sempre um espírito ligado àquele grupo familiar em que ele vai reencarnar. Ele tem sempre vínculos, não só com mãe e pai, mas com os parentes próximos, com os irmãos. É um espírito conhecido, é um espírito familiar, no sentido de família espiritual. Muitas vezes é um irmão que vem em reajuste com essa mãe, esse pai, esse grupo familiar, ou seja, pode ser alguém que eu abandonei numa outra vida e que eu pedi muito para ter a chance de resgatar esse abandono e cuidar dele dessa vida. Pode ser alguém que eu tenha ajudado a desviar o caminho dele ou dela, desse espírito, seja lá de que forma foi, ou por crime, ou por desleixo, muitas vezes numa maternidade, numa paternidade, eu me neguei, me recusei a educar aquele filho e aí ele se perdeu nessa vida por falta da aquisição de valores morais que cabia a mim ter dado a ele. E aí eu solicito imensamente mais uma chance. Deixa eu vir trazendo esse irmão junto de mim, para que eu possa educá-lo, para que eu possa dar o amor que eu não dei, para que eu possa recuperar aquilo que eu não fiz ou que eu fiz indevidamente em outro momento. Pode ser alguém que eu tenha prejudicado deliberadamente, ou alguém que me prejudicou e nós dois resolvemos nos acertar, nós decidimos liquidar esse momento de brigas, de mágoas, de decepções, que às vezes a gente já vem várias vidas tentando se acertar com o espírito e não consegue. Numa encarnação, eu prejudico aquele espírito, na encarnação seguinte ele me prejudica. E assim nós vamos nessa relação de um prejudicar o outro, de um magoar o outro. Aí vem a maternidade como divina bênção de Deus para apaziguar esse laço de afeto adoecido entre esses irmãos. Em outros momentos, a maternidade nos traz irmãos queridos, espíritos amadíssimos por nós, irmãos muitas vezes até mais adiantados em grau evolutivo do que nós, que estão aqui, sabendo das dificuldades que nós vamos passar nessa encarnação, ou vendo o nosso sofrimento, ou vendo o que nós vamos passar dentro do planejamento dessa encarnação, as provas que nós vamos ter lá na frente. Esse espírito amigo, querido, vem no pedido de nascer como um filho para ser o nosso companheiro, para ser o nosso ponto de apoio, para ser uma fonte de alegria para a nossa vida. Quantos casos há de famílias em que o grupo familiar está brigando, uma dificuldade que nunca se acertam, porque os orgulhos nos atrapalham muito, né? E aí ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer ser o primeiro a pedir desculpas, e às vezes passam-se os anos, vai passando a vida, aquele grupo familiar em briga. Aí nasce uma criança de alguém, qualquer um daquele grupo familiar, e todos se aproximam em torno daquela criança. E a paz naquele ambiente familiar que parecia tão impossível se faz em torno
da alegria daquele bebê que chega. Quantos casos não temos assim, não é mesmo? Todo mundo conhece algum caso que era uma briga, 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 e a criança nasceu pronto, se apaixona, a criança vira a alegria daquela casa, a alegria daquela família. Por quê? É um irmão, é um amigo, é um companheiro de jornada na nossa caminhada espiritual que chegou. Sabe, um amigo que tá longe, você não vê faz um tempão, mas você gosta tanto dele. Aí ele finalmente chega daquela viagem, daquele distanciamento. E aí dá aquela saudade, aquela alegria. Tipo, a gente vai fazer quando sair desse isolamento social por conta da pandemia do Covid-19, que a gente vai poder dar aquele abração nas pessoas que a gente ama e que a gente está aí já há meses, talvez, sem poder encontrar, sem poder estar juntinho. A chegada de um espírito pelo nascimento é isso, né? É sempre um irmão que vem nos auxiliar ou para reparar um débito que nós temos junto a ele ou para nos ajudar a prosseguirmos para frente. Em ambas as opções, é a vida através dos desígnios de Deus, da providência celeste, que é muito mais inteligente e é muito mais amorosa do que nós somos, nos trazendo a chance de seguirmos para frente, de caminharmos um pouco mais rumo à felicidade. Porque quando a providência nos empurra para frente, e às vezes a gente é empurrado ao invés de ser puxado, ela tá com o objetivo de nos fazer felizes. Não é o de sofrer, é de nos fazer bem, de nos ajudar em forma sempre de um grupo, né? Família é o nosso principal laboratório, família é onde a gente conserta as engrenagens que estão ainda meio ou enferrujadas ou meio capengas, está faltando um parafusinho. Família é aquele parafusinho que vem apertar algo que está nos faltando, ou que vem nos ajudar a enfrentar tudo que a gente combinou de enfrentar. Então, eu combinei em algum momento de trazer aquele filho. Em algum momento eu aceitei a vinda dele. E quando eu nego, quando eu recuso, eu estou quebrando um acordo feito, que é para o meu bem, que é para o meu auxílio. Então, eu estou prejudicando não só aquele irmão que deixa de encarnar, como eu estou principalmente me prejudicando. A cada vez que nós lesamos a lei natural, nós lesamos a nós, nós prejudicamos a nós. No caso do aborto, é comum, quase que unânime, as pessoas ficarem com essa pequena nódoa, às vezes nem pequena, às vezes é grande, ao longo dessa encarnação toda. Não só a mulher. Muitos homens lembram-se de quando lá na juventude, num rompante de irresponsabilidade, ajudou, incentivou alguma mulher a retirar um filho seu. E isso fica como uma vozinha ali na consciência, martelando, né? Emmanuel conclama nesse texto: homens da terra, sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. O aborto desequilibra a alma daquele que o pratica e complica o nosso caminho, nos atrasa na nossa jornada. E aí,
Sabe lá quanto tempo nós vamos precisar para conseguirmos nos reencontrar com esse espírito que estava combinado, né? Em quais condições nós vamos conseguir estar com ele de novo para fazer esse ajuste, né? Para estarmos juntos novamente naquela oportunidade perdida. O espírito abortado, ele vai seguir o caminho dele, né? Se ele está no momento em que ele precisa estar no orbe como encarnado, ele precisa estar aqui agora, ele vai procurar uma outra mãe, uma outra família e vai reencarnar. Há situações em que esse espírito fica extremamente doloroso, extremamente machucado com aquela mãe que o rejeitou, que aceitou tirá-lo, né, que quis interromper a sua vida. E isso perdura ao longo, às vezes de um tempo maior, às vezes de um tempo pequeno. Depende aí do estágio evolutivo desse espírito e depende das intercorrências entre esses dois espíritos, o que já existia de dificuldades no trato entre eles. Agora, se você é uma pessoa que já praticou um aborto nessa encarnação, ou você conhece alguém que praticou aborto, ou você incentivou uma pessoa a retirar uma criança, você não está com essa encarnação perdida, né? Aproveite enquanto está aqui para resgatar, começar a resgatar esse desvio na tua conduta, muitas vezes feito num momento de desespero, muitas vezes num ato absolutamente impensado, porque se você soubesse exatamente o que é um aborto, você não faria, nenhum de nós faríamos aborto se nós tivéssemos perfeito conhecimento do que é fazer um aborto. Se você agiu dessa forma em algum momento, não se paralise na culpa. Haja em prol da vida. Haja no auxílio de crianças, por exemplo. Doe seu amor para as crianças do mundo, para as crianças do seu círculo familiar, do seu círculo de amigos. Vá a uma instituição que cuida de crianças, como o Solar Meninos de Luz, por exemplo, ou tantos outros. Faça o bem em favor da maternidade, em favor da paternidade. Aconselhe pessoas a não fazerem o aborto. Muitas vezes o nosso exemplo aquele exemplo de quem passou pela experiência, muitas vezes é muito mais forte do que a fala de alguém que, como eu, está aqui explicando teoricamente o que é passar por essa experiência, o que é cometer esse engano no caminho da vida. Quando é a pessoa que fez e chega para uma mãe que está cogitando a possibilidade de cometer esse engano, que logo depois ou em algum tempo ela vai se arrepender tanto, vai doer tanto na vida dela isso, você chega a dizer, olha, já passei por esse caminho da estrada e ele não vale a pena. Não é por aí que se segue. Veja bem, há outros caminhos menos dolorosos a se percorrer. Traga seu filho à vida, permita-o ser uma fonte de apoio, de alegria, um objetivo de vida para te iluminar daqui para frente. Retire essa ideia do pensamento. Ao agir, favorecendo a chegada de novos espíritos a essa vida aqui na Terra, favorecendo grupos familiares que precisam de auxílio, você vai estar, pelo amor, resgatando esse desvio feito em um ambiente de tanta dor. Então, a gente não precisa resgatar sempre pela dor. A dor é a última opção da providência divina.
Deus sempre nos dá oportunidades de agirmos dentro do amor. Então, que façamos as nossas escolhas sempre na amorosidade, por mais difícil que esteja, por mais complicada que esteja a vida. Se você está aqui hoje, se você tem a sua vida, é porque houve uma mãe que, independente de em que condições estava, ela lhe permitiu a vida. Ela te deixou chegar. Mesmo que ela tenha errado pra caramba, mesmo que tenha feito um monte de besteiras na maternidade, ou o pai que sumiu na vida, ou que foi um pai que dificultou muito a infância, início da encarnação, mas eles te deram a vida, é o bem maior. Que nós possamos, como espíritas ou não, como cristãos, precisamos ter aí a denominação espírita, mas somos cristãos. Cristo, Maria de Nazaré, nosso exemplo máximo de maternidade, lutou tanto. Ela enfrentou quantos preconceitos na época em que aceitou receber o Messias. Ela e José tiveram que passar por quantas coisas para defender a vida de Jesus pequenino. E ela fez. E ela foi coroada com a maternidade, abençoada com a companhia de um filho maravilhoso. Que nós nos miremos nesses exemplos de amor, em que nós atuemos, nós sejamos agentes de fala na sociedade, no meio familiar, no circuito onde nós estamos, onde Deus nos colocou. Que nós sejamos a voz amorosa que diz em favor da vida. Sejamos acolhedores, recebamos esses espíritos, nossos amores, numa nova roupagem terrena, numa nova oportunidade. Assim, encerramos nosso encontro de hoje. Quero vê-los de novo no próximo episódio, capítulo 3, Tentação e Remédio. Se você já quiser ir aí estudando a questão do Livro dos Espíritos para o nosso próximo encontro, vai ser a de número 712. Um abraço fraterno. Uma boa semana até o nosso próximo encontro e que Jesus esteja junto de nós.